Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de Geografia. Então, peguem os seus livros, abram na página 213 até a página 215. Coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre clima e tempo. E vocês, sabem o que é tempo? Vocês sabem o que é clima? Bem, vamos começar a nossa aula falando sobre o tempo. O tempo é o estado do ar em determinado lugar e momento. Vocês já devem ter passado por uma situação bem confusa com o tempo. Por exemplo, pela manhã estava ensolarado. Na parte da tarde já ficou nublado, com um tempo bem diferente. Nem sol e nem chuva. Na parte da noite veio a chuva. Muito confuso esse tempo, não é verdade? O tempo é assim. Ele pode mudar a qualquer momento. Ele pode ficar dias ensolarado, dias nublados, dias chuvosos, ou pode ficar dessa forma, como eu acabei de apresentar. O tempo é assim. Ele pode ser quente, ele pode ser frio, úmido, chuvoso ou seco. Vocês já devem ter assistido na televisão sobre a previsão do tempo. Na previsão do tempo é mostrado como o tempo estará ou como o tempo está em determinados lugares. Vejam. A circulação de ventos marítimos vai estimular o aumento da umidade e favorecer a formação de nuvens de chuva sobre parte do sudeste do país nesta sexta-feira. A previsão para o extremo norte de Minas Gerais, a região de São Mateus e o litoral fluminense é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. No Grande Rio, a chuva deve se concentrar no período da manhã. Já a previsão para a região de Vitória é de chuva passageira. Nas demais áreas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e no noroeste de Minas Gerais, o sol deve aparecer entre muita nebulosidade pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Não tem previsão de chuva nos demais locais do sudeste do país e o sol brilha forte. O sol deve aparecer entre muitas nuvens pela manhã apenas no litoral paulista. E a capital paulista tem previsão de névoa nas primeiras horas da manhã. No Triângulo Mineiro e no centro-oeste, noroeste e norte paulista, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No norte de Minas Gerais, tem risco de chuva com até moderada a forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No litoral norte do Rio de Janeiro, tem risco de chuva com até moderada intensidade e pode ser forte pontualmente no período da madrugada. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 17, a máxima é de 25 graus, mínima de 18 e máxima de 28 graus em Vitória. Nos próximos dias, na região de Itamaratiba, no sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira, no sul do Espírito Santo, áreas do interior e norte fluminense e na região da Baixada Santista, os volumes de chuva devem variar entre 50 e 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em Itamaratiba. Os volumes de chuva não vão ultrapassar os 20 milímetros no extremo noroeste de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no centro-oeste e noroeste paulista. Já nas demais áreas do sudeste, os volumes devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Como vimos, o tempo é diferente em cada lugar. Aqui no nosso estado, pode estar com o tempo frio. Em São Paulo, pode estar com o tempo quente. Então, o tempo se manifesta de forma diferente de acordo com o lugar, o horário e a época do ano. Vocês sabiam que existem aparelhos que medem essas mudanças de tempo? Pois é, existem e vamos conhecer. O aparelho pluviômetro ele mede a quantidade de chuva. O aparelho anemômetro, ele mede a velocidade do vento. O aparelho barômetro mede a pressão do ar.
e o termômetro mede a temperatura. De acordo com as informações desses aparelhos, os técnicos classificam o clima de uma região. E falando sobre o clima, vamos aprender um pouco sobre ele e sobre os climas do nosso país. Clima é a característica que o tempo de determinado local apresenta no decorrer de vários anos. O clima é bem diferente do tempo. O tempo ele é momentâneo, ele muda conforme os dias. Já o clima não, ele é permanente. Então, clima e tempo são coisas totalmente diferentes. De acordo com as características de cada lugar, com relação ao tempo, se é um lugar onde chove bastante, ou um lugar que faz muito calor, ou que ocorre muitos ventos, dependendo dessas características, o clima de cada região é classificado em clima equatorial, clima tropical, clima tropical de altitude, clima tropical atlântico, clima semiárido e clima subtropical. No nosso país, temos 6 tipos de climas e vamos aprender um pouco sobre cada um deles. O mapa está separado com cores, onde indica o tipo de clima em cada região. Na cor azul, temos o clima equatorial. Na cor verde bem forte, onde está marcando o número 2, temos o clima tropical nessa região. Nessa parte verde mais clara, representada pelo número 3, temos o clima tropical de altitude. Na cor vermelha, representada pelo número 4, temos o clima tropical atlântico. Na cor amarelo, representado pelo número 5, temos o clima semiárido. E nessa parte branca, representada pelo número 6, temos o clima subtropical. Vamos começar pelo clima equatorial, que é nesta região com a cor azul. O clima equatorial apresenta temperaturas elevadas e grande quantidade de chuvas durante a maior parte do ano. Portanto, ele se apresenta quente e úmido. O clima equatorial predomina em toda a região do norte e em parte da região centro-oeste. O clima tropical é encontrado na região central do Brasil, com maior predominância na região centro-oeste. O clima tropical apresenta 2 estações bem definidas, o inverno e o verão, quente e chuvoso. O clima tropical de altitude predomina nas áreas serranas da região sudeste. A região sudeste é a nossa região. No verão, costuma acontecer fortes chuvas e no inverno ocorrem geadas. O clima tropical atlântico também é conhecido como tropical úmido. Esse clima liga a faixa litorânea, começando aqui do Rio Grande do Norte, até o Paraná, são daqui por esta região. Esse clima sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que por ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. O clima semiárido é típico das regiões nordestes do Brasil. Apresenta poucas chuvas e as temperaturas são bem altas. Faz muito calor. E no clima subtropical, ocorre na região sul do país. O clima subtropical apresenta 2 estações do ano bem demarcadas: verão quente e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas ou neve. Na região sul, localizado nesta parte do mapa, é a região mais fria do nosso país. Tchauzinho e até a próxima aula!